E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa aula de número 5. Hoje a gente vai entrar numa parte mais técnica, começar a questão de vocês entenderem o que é uma empresa boa, o que é um setor bom, para iniciar esse processo de elaboração de carteira. Tá? A partir de agora, todas as aulas elas vão ser focadas no Position Trade, ou no Buy and Hold, que é o objetivo de acumular patrimônio, né? E também ter uma renda passiva, vinda dos dividendos. Dentro da bolsa, a gente classifica que existem ações e setores perenes, que seria para uma carteira previdenciária, no caso, o longo prazo. Essas são as ações que vão te trazer renda passiva. E para que a empresa seja boa, ela possivelmente tenha que estar num setor bom. Isso não é regra, mas é o que geralmente acontece. A gente pega aí empresas de energia, vocês vão ver que elas têm um histórico muito bom, são empresas muito bem geridas e são aí o setor preferido dos investidores. Geralmente é setor de energia elétrica e setor bancário. Tá? Eu vou trazer para vocês todos os setores, mas é para dar o exemplo para vocês entenderem. Então, ações que estão dentro desses setores são as ações aí com melhor desempenho, melhor histórico e as preferidas aí do mundo da bolsa. Tá? Então a gente vai buscar, para a montagem da nossa carteira previdenciária, setores e ações com maior estabilidade, que não sofram tanto com a crise, com notícias ruins, que, por exemplo, agora com a pandemia, todas as empresas caíram, não teve nenhuma que não caiu. Só que teve algumas que tiveram desempenho melhor em relação às demais. Então nós, investidores de Position Trade, Buy and Hold, temos que, quando for ganhar mais do que a média. E quando for perder, que acontece também da queda, perder menos do que as demais. Tá? O que acontece aqui, quando eu falo perder, não quer dizer que você vai ter menos dinheiro, você vai de fato perder. Você vai estar com um patrimônio menos valorizado do que estaria. Tá? Você só perde se você realmente vender aquilo que você tem quando o preço está baixo. Se você manter calma e esperar ele retornar ao preço que estava ou que pode chegar, você não estará perdendo. Então são ações e setores que não sofrem tanto com notícias, que não sentem tanto a crise e que não tem uma ciclicidade. O que eu quero dizer com ciclicidade? Por exemplo, o petróleo ele depende do preço da commodity. Né? Quanto que está o petróleo? Se o Iraque, Estados Unidos, Rússia produzem muito, o preço cai. A questão de cíclico. Vamos pegar aí um setor que só venda, por exemplo, sorveteria. Se tivesse alguma empresa aí de sorveteria na bolsa, geralmente no inverno a demanda é menor, então os resultados são menores. Nosso objetivo é sempre ter empresas que tenham uma demanda constante e crescente, que cada vez mais as pessoas precisem disso e não tem como ficar sem. Então, um setor perene. O que é um setor perene? É o que não depende da economia, é um setor que não depende de commodity, como eu falei do petróleo, pode ser também a questão de... Tem setores na bolsa de alimentos que eles necessitam de trigo, necessitam dessas questões que é tudo o mesmo produto, não depende de fornecedor, que quando tem crise, a demanda ela vai permanecer a mesma, no caso de energia elétrica, no caso de água, são setores que todo mundo vai precisar dele, independente do que esteja acontecendo. Por exemplo, deu a crise. Tem gente que vai deixar de comprar roupa, mas não vai deixar de pagar a conta de internet, de água, de luz, enfim. E são setores que têm menor exposição ao risco, em linhas gerais. Tá? Aqui são os exemplos de setores que são os setores perenes. Aqui a questão do alimentício não é esse que está na literatura, tá? Não é esse que traz os livros, enfim. Eu substituí o setor de telecomunicação para o alimentício. Eu particularmente não gosto do setor de telecomunicação. Eu acho um setor que ele pode correr muita mudança em pouco tempo. Por exemplo, por questão da internet, questão de dados móveis, questão de que a ligação está sendo quase extinta. A concorrência ela aí é muito parecida, então tu não tem vantagens competitivas. Eu acredito que logo o serviço de telecomunicação será uma commodity também. E a questão de alimentos eu vejo como algo mais seguro, porque todo mundo vai precisar de alimentos e o tipo de alimento, e como tem poucas empresas listadas de alimentos, aí pode trazer uma vantagem. Eu não tenho empresas de alimentos na minha carteira, tá? Mas eu resolvi trazer o setor alimentício como um bom exemplo de setor perene. Questão de bancos, por exemplo, na crise, os bancos se favoreceram dela,
Porque por mais que teve um corte na taxa de juros e o banco empresta o dinheiro mais barato, muita gente está precisando de empréstimo, então o banco vai ganhar na escala, no volume. A questão de seguros, tá? Porque os seguros não é um produto que você pode ter um ano e ano que vem não vou pegar, ano que vem vou pegar de novo. Porque você não sabe quanto você vai precisar dele. A qualquer momento você pode precisar ter o seguro do seu carro, acionar o seguro do carro, da casa, de vida, enfim. A questão de saneamento, que é a questão de água e esgoto, né? E isso está crescendo muito no Brasil, porque apenas 30% da população brasileira tinha acesso ao esgoto. Agora está mudando, isso aí os governantes estão mudando, então as empresas de saneamento vão crescer. E a questão da energia elétrica. A energia elétrica ela é dividida em 3 setores, que é a geração, transmissão e distribuição. Tá? Distribuição é, por exemplo, a Celesc, quem está em Santa Catarina, a Copel, quem está no Paraná. Transmissão é quando é a empresa que faz a ligação da hidrelétrica, enfim, de quem gerou até as concessionárias, até as distribuidoras, né? E a geração é de fato quem gera a energia, seja eólica, seja solar, seja hidrelétrica, né? Então, a questão da energia elétrica tem aí 3 subsetores. Agora, as ações perenes. Como a gente viu que existem setores perenes, eles têm algumas características, as ações perenes também possuem características. Primeiro, estar no setor perene, num setor sólido, né? Então, são empresas que são consolidadas, elas já têm uma marca forte, elas possuem caixa disponível, elas têm baixos endividamentos, elas têm um histórico de lucros que vem crescendo ou sempre teve lucro. Você não vai pegar uma Coca-Cola da vida que teve prejuízo, Apple não teve prejuízo, Itaú não teve prejuízo. Então o foco é achar empresas assim, tá? Muito importante a questão de notícias negativas. Por exemplo, a empresa ela pode ser lucrativa, ela pode ter bons resultados, mas ela é, sei lá, uma Odebrecht da vida, que você todo dia vê no Jornal Nacional empresas negativas dela, notícias negativas dela. Então, eu não investiria numa empresa assim. Tá? Bazin, que é o livro Faz Fortuna com Ações, traz essa questão. Por exemplo, a IRBR agora é uma resseguradora, uma das maiores da América Latina, se não a maior. Ela tem resultados muito bons, lucros muito bons, não tem dívida, tem um caixa absurdo, só que inclusive está num setor bom, num setor perene, só que veio uma notícia negativa agora no começo do ano, a ação caiu aí de 45 para R$8 e não está conseguindo recuperar, né? Então, vocês têm que tomar cuidado com a questão das notícias, né? E tá ligada também a questão da governança corporativa aqui. Só que não tem como investidor minoritário identificar esse erro na governança. Só que quando saiu as notícias, ela não caiu, tipo, de um dia para o outro, dos 45 para os 8. Mas ela caiu aí, foi caindo, e conforme foi agravando as notícias, foi caindo mais. Então tem que ficar ligado na questão dessas notícias. Saiu notícia negativa, que seja boato, é melhor sair de posição, esperar a empresa se explicar, ver o que de fato aconteceu, do que ficar exposto ao risco. Tá? Dentro da bolsa existem 3 tipos de empresas. Existem as small caps, que são as empresas aí, consideradas com maior potencial de retorno, que são as empresas pequenas que podem crescer. Tem as middle caps, que são as empresas médias, que aí o patrimônio, o valor de mercado delas é de 2 a 10 bilhões. E existem as large caps, que são as acima de 10 bilhões. O que muda de uma para outra? Por exemplo, você vai comprar aí, na questão de bancos, você tem o Banco Itaú, que é o maior banco do Brasil. Ele te traz dividendos recorrentes, resultados recorrentes, você pode investir nele de forma tranquila, que não vai gerar nenhum prejuízo. Mas ele não vai ter um aumento tão significativo assim no valor da sua ação. Ou seja, ele não vai valorizar muito mais do que ele já está, porque ele já tem um valor de mercado muito alto, né? E também tem na questão dos bancos, os bancos small caps, que tem aí o Banco ABC, que é um banco de crédito privado apenas para empresas, tem aí o Banco Inter, que valorizou 400% nos últimos 2 anos. Então, como eles são empresas menores, eles têm um maior potencial de retorno. Então, sempre que você for montar uma carteira previdenciária, é legal você fazer uma mescla aí. Não comprar apenas empresas muito grandes e nem empresas apenas pequenas buscando retorno. É sempre bom buscar um equilíbrio para que você tenha crescimento e tenha renda passiva. É isso, pelo menos, o que eu faço e tem dado certo, tá? Então, sempre que você for investir,
deem uma olhada aí aonde a empresa está enquadrada e não comprem apenas uma categoria. Por exemplo, a Arezzo é uma empresa que vem num crescimento muito acelerado, que é uma small cap. Grendene é uma small cap, só que ela já é consolidada no mercado. Então é sempre bom buscar essa mescla, entender aonde você está investindo e qual é a categoria da empresa. Aqui eu trouxe para vocês então a introdução para a montagem de uma carteira previdenciária, o que é um setor bom e uma empresa boa, né? E acredito que tenha ficado claro que o nosso objetivo não é acertar nova Magazine Luiza, e sim comprar empresas consolidadas para que o nosso acúmulo de patrimônio seja com valorização de boas empresas e renda passiva, ou seja, distribuição de lucro delas. Meu contato está aí, novamente, tá? Frise isso aí, que você pode me chamar para tirar dúvidas. E todas as empresas que eu trouxe não é recomendação de compra, é apenas para caráter educativo. Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima.